nós com misericórdia, Pai, e nos prepara para ouvir e receber a palavra que Tu tens para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém, Senhor. Pode sentar, pastor Fabrício. Bom dia. A gente está encerrando hoje a ênfase oração. Eu espero que você não encerre a oração. A gente só está encerrando a ênfase. E durante todo esse mês a gente ouviu muita coisa. A gente ouviu que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente ouviu que a nossa oração ela tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus, que a gente não sabe pedir, a gente pede mal, a gente pede só para satisfazer nossos deleites. A gente, se eu não estou enganado, foi na quarta-feira, irmão Arnaldo, a gente tem a obrigação de orar sempre, é uma ordem, e muito mais. Só que tem algo que eu acho que vem antes disso tudo, e é algo que, lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam e são expulsos do paraíso, e a gente fala assim, pô, foram expulsos do paraíso, né? Tinha tudo de bom lá. Mas o que eles perderam de verdade, e que a gente, e essa é a ideia da oração, tudo isso que a gente falou é válido, mas eu entendo que o principal é isso, que é a comunhão. A gente perdeu a comunhão. Você que aí assiste muito essas novelas bíblicas, eu normalmente não assisto nada contra elas, tá? Mas eu vendo, uma vez eu vi exatamente essa cena, e quando e o autor coloca, depois que eles são expulsos, Adão briga com Eva, fica chateado com ela, porque ele perdeu a comunhão. Tudo bem, foi culpa dele também, nós estamos juntos nisso aí, mas é essa sensação. Então eu queria falar hoje com vocês, e comigo, que eu também preciso disso, sobre retomando a comunhão. E grave essa palavra, retomar, para que a gente possa caminhar. Abra sua Bíblia, 1 Samuel 3, texto que você conhece, conhecido seu, você já ouviu várias pregações, você já leu várias vezes, tenho certeza. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Deixa. Estou acertando aqui que você deixar pregador sem relógio, vocês são doidos. A gente já gosta, sem ter o relógio para dizer, olha, está na hora de parar, a gente não para. Vamos lá, 1 Samuel 3, a partir do 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui, e correu a Eli, e disse-me, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-se. Se alguém te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve.
Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, por mais esse dia que a gente está aqui. Senhor, fala conosco, o Espírito Santo trabalha em cada coração, que as mentes estejam cativas à tua palavra. Nada mais é importante agora, nada ao nosso lado, nada atrás de nós, apenas a tua palavra, que a gente ouça a tua voz, Senhor. Fala conosco, nos ensina, nos corrige, tira aquilo que precisa ser retirado e coloca aquilo que a gente precisa retomar no nosso coração. E, Pai, nos ajude a retomar essa comunhão que a gente por vezes perde. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Então, antes, queria falar com vocês sobre o que é comunhão. Você sabe que eu gosto de dicionário. Obrigado. E eu fui ver algumas características de comunhão. Porque além da presença de Deus, como se isso se não fosse suficiente, quando a gente está em comunhão, a gente tem sintonia de sentimentos, isso é comunhão. Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos o mesmo modo de pensar, nós, porém, temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, parte B, e temos também o modo de agir, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13,15 e 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então, além de perder a comunhão e essa questão da presença de Deus, é aquele, se você não está se ligando, sabe, aquele culto, aquele seu momento de oração que você não quer que acabe, é essa comunhão que a gente perdeu, que Adão e Eva perderam e a gente herdou essa perda. A gente ainda tem essa gama de coisas que a gente começa a se parecer com Jesus. Eu não consigo fazer, eu não consigo amar como ele amou, andar como ele andou, porque você não tem comunhão. Porque você começa a andar muito com alguém, você começa a ter comunhão com essa pessoa, você começa a ser parecido. Deve ser por isso que de vez em quando me chamam de Fabiano. Porque deve ser comunhão. A pessoa olha para mim e chama de Fabiano. Não, tá bom, tá tudo certo, não tem problema nenhum. A gente precisa disso. Só que talvez, assim como eu, a sua vida de oração já deve ter sido, se ela ainda é, beleza, mas talvez ela já deve ter sido espetacular. Você já deve ter tido experiências maravilhosas através de oração, de ouvir Deus falando, de Deus te falar as coisas, de Deus te mostrar as coisas, de Deus resolver as coisas. Só que de um tempo para cá meio que parou, né? Deu uma esfriada. E aí o que acontece? Você está na mesma situação de Samuel, versículo 1, você até serve, mas nada acontece. Você está aqui, Samuel estava lá servindo, o texto diz que Samuel servia no templo, vamos lá, servia ao Senhor perante Eli, estava lá servindo, e tinham 2 filhos, que deveriam estar fazendo isso. Você conhece a história, mas estava Samuel lá servindo. De repente você está sempre aqui. Você não perde um culto. Você é igual como Samuel, a gente vai ver, Samuel dormia dentro do templo. O quarto dele era perto da arca, perto da presença. Você imagina ali, para o contexto da situação lá, é que a gente não tem essa percepção às vezes da arca. Ele dormia, eu não sei se abria a porta ele via a arca, óbvio que não, mas ele estava ali pertinho. Ele servia e dormia, ele estava o tempo inteiro ali. Você não falta o culto, você dorme na igreja, mas a falta de comunhão te deixa cego como Eli, e te deixa desapercebido como Samuel, porque às vezes Deus fala e você não sabe. O texto diz que Samuel servia ao Senhor, o texto diz que Samuel vivia dentro da igreja, só que você vai ver no versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque a palavra de Deus ainda não tinha se manifestado a ele, ainda não tinha essa comunhão. E o que eu quero mesmo tratar hoje aqui é o que faz a gente perder a comunhão. A primeira coisa, e eu só coloquei 3, tá?
tem muita, primeira coisa que nos faz perder a comunhão é o tempo. Mas aí eu dividi em duas questões aqui. Versículo 1 novamente, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Primeira coisa, a nossa rotina corrida. A gente tem hoje tanta facilidade, a gente tem um mundo moderno que nos facilita tanto, mas parece que o que a gente menos tem hoje é tempo. É trabalho, mas o trabalho não está ocupando tanto tempo. Eu sei, você já ouviu isso, vou repetir, lá vai ele falar isso de novo, vou falar. É o Instagram, é o WhatsApp, é o YouTube, e nem é para ver mensagem que você está olhando, está assistindo no YouTube. Você já fez essa experiência? Eu já falei isso aqui outras vezes, faça. Vou te dar essa chance. Pega o seu celular e começa a olhar a rede social, mas olha a hora antes. E vê que horas você parou. Eu sei, não sei vocês, comigo já aconteceu, inclusive essa semana. Se eu peguei o celular, eu precisava mandar uma mensagem para alguém. E eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, menos mandar a mensagem que eu precisava mandar. E nem era bobagem, assim, não era nada, era algo que eu precisava resolver. A gente fica lá preso e a gente não tem tempo. Até porque isso aqui ainda cansa seus olhos. Aí depois você vai ler Bíblia? Você não vai ler Bíblia. Até porque você não vai conseguir, você está com a vista cansada. Você facilita o trabalho do diabo de te desencorajar a fazer, porque você está cansado, é no final do dia, com sono. De repente você tem facilidade de fazer isso no final do dia. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho que fazer isso durante o dia. Senão eu realmente vou acabar dormindo. A gente perde e a gente vai perdendo a comunhão. Adão e Eva perderam tudo de uma vez, só que a gente vai perdendo aos pouquinhos e não vai percebendo. A outra questão que a gente faz, a questão do tempo, quando o texto diz as visões não eram frequentes e a palavra do Senhor era muito rara. Eu não sei vocês. E eu digo para vocês com todo carinho. E eu estou falando do meu pai, tá? Eu acho que ele está demorando pra caramba. Certas coisas que eu tenho pedido a ele. E se você está atento aí, das vezes que eu preguei, você não é a primeira vez que você fala isso. Você não é. Eu acho que ele está demorando. Você às vezes não acha que ele está demorando? Você às vezes não acha que ele abençoa todo mundo à sua volta, só você que está ali, sobrando. Se o senhor não está me vendo, não sobrou. A gente fica igual a... Esqueci agora a nacionalidade dela. Você não tem uma migalhazinha aí para cair da mesa aqui para a gente comer, não? O tempo que Deus leva para fazer algo, apesar da gente saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, apesar da gente cantar que a sua hora é perfeita, a sua maneira é a mais linda, que ele nunca chega atrasado, que tudo está no controle dele, que é o tempo dele, a gente começa a perder a comunhão. Vou orar mais não. Está resolvendo nada. Não está acontecendo nada. Lógico, você não enxerga fora disso aqui. Você não está vendo. Aí tu não vai enxergar. E eu acho que é melhor a gente não enxergar mesmo. Quem rola aí pelos Instagrams da vida já fizeram essa brincadeira algumas vezes. E talvez a gente não esteja preparado para enxergar o que está acontecendo quando a gente está orando. Mas a gente perde a comunhão por causa de tempo. Tempo que a gente não dá e tempo que a gente acha que Deus está demorando. Nós somos muito prepotentes mesmo, porque a gente vai questionar, e eu estou falando de mim. E eu estou falando, nós não te acusando não, mas eu sei que eu não estou sozinho nessa. De chegar para Deus e falar assim, o senhor está demorando. O senhor está levando muito tempo. Se fosse eu, já tinha resolvido. Certeza. Aí Deus olha para nós e lembra que somos pó. Eu falei, Sérgio, deixa. Eu te amo assim mesmo. A gente perde a comunhão por conta de tempo. E normalmente é nessa ordem. A gente não deu tempo para isso
E aí a gente começa a questionar o tempo de Deus. Lembra quando a gente falou lá, mesma sintonia de sentimentos, pensar e agir? A gente começa a entender quando a gente tem comunhão. A gente começa a perceber. Uma outra coisa, que é prioridades. Samuel, no versículo 1, mais uma vez, diz que ele servia ao Senhor. E lembra que a gente leu no versículo 7? Ele não conhecia o Senhor? Ter cargo não garante a sua comunhão. De repente, a sua prioridade é ter um cargo na igreja. Lamento, isso não garante a sua comunhão. Você pode ser o pastor presidente da igreja, isso não garante a sua comunhão. Não garante. E aí eu vou usar novamente a expressão, é meia prepotência. Como é que não vai falar comigo que sou pastor, né? A gente acha, e a gente está aqui, e eu não estou questionando o fazer, a gente tem que estar, e a gente está trabalhando e está fazendo, não importa o seu cargo, ele tem muita importância. Mas a gente acha que isso é que garante comunhão. Isso não garante comunhão nenhuma. No máximo, comunhão com a gente aqui. E isso quando a gente não reclama do serviço que você está fazendo. E aí, se a gente fala isso para Deus, imagina para você. Ah, eu faria melhor. Faz não. Não faz. É o que se fizesse, talvez você estivesse fazendo. A gente simplesmente joga a nossa prioridade no lugar errado. É mais fácil. Porque a gente gosta de ter o controle na mão. Até mesmo, esse exemplo foi até sobre um apelo que eu vi uma vez um jovem sobre salvação, e ele foi muito feliz. E ele falou assim, se eu disser para você que para você ser salvo, você precisa dar 5 voltas aqui em volta da igreja, e vir de lá, dando cambalhota de lá até aqui, provavelmente você vai fazer, porque você quer ter o controle na mão. Agora, se eu digo para você que é só aceitar Jesus, está tudo resolvido, você não precisa fazer nada, você vai assim, não. É prioridade, você quer estar no controle, você quer fazer valer o seu status, o seu cargo, a sua posição. E não vai adiantar nada. Você não vai ter comunhão e naquele dia, se não tiver salvo, você pode ser quem for. Você simplesmente não vai entrar. Ainda uma outra questão da prioridade. Samuel ouviu a voz de Deus chamando 3 vezes. Para quem que ele correu? Eli. E aí eu te pergunto, quem que você está servindo? Porque foi automático. Ele ouviu, e se você perceber, versículo 4, o Senhor chamou o menino Samuel, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E este respondeu, eis-me aqui. E ninguém falou mais nada, deve ser Eli, porque o sirvo é a Eli, talvez esteja aí o segredo do detalhe. Ele servia a Eli, servia ao Senhor, mas servia a Eli. Então é Eli que está me chamando. A quem você serve? Ao pastor da igreja? Ao relator da sua comissão? Ao ministro de música? Ao líder dos adolescentes? À liderança do Ministério de Família? Tem uma lição muito, relativamente antiga da EBD, ainda da Palavra e Vida, eu acho que foi antes da pandemia, mas que o título dela me chamou muita atenção. Ela falava sobre dízimo, mas eu acho que vale para tudo. Atitude correta, motivação errada. E muitas vezes a gente tem atitude correta, motivação errada. Não, vou lá, estou escalado para pregar, tenho que pregar bem, porque afinal de contas o pastor Beto vai estar lá, vai ter um monte de gente lá, tem aluno do curso de pregadores, inclusive está todo mundo me avaliando ali, eu já pedi para ter, a mesma carinho que a gente teve, eu pedi para ter comigo também. Não, e vai ter o pastor tal, vai ter o pregador tal, vai ter não sei quem, vai ter o irmão Renato, vai ter... Não, irmão, sirva vocês não, desculpa. É por isso que às vezes saem mensagens daqui, falei assim, aí você está aí, pô, não gostei, você tem problema. É o que Deus quis que a gente falasse. A quem você serve? E você vai servindo e você não consegue agradar 2 senhores, lembra? Você perde a comunhão. E fique claro aqui, antes da gente caminhar, quem faz isso aqui é você.
Deus não faz isso. Ah, meu Deus, por que o senhor está tão longe? Não, quem está longe é você. Você que está longe. Seguindo. E esse é ótimo. O que nos afasta da comunhão e faz com que a gente perca é o pecado. Ah, mas Isaías diz que a mão de Deus não está encolhida, nem seus ouvidos tapados para que a gente possa ouvir, mas o seu pecado faz separação entre você e Deus. Ah, mas os meus pecados estão perdoados. Estão. O problema é que o diabo fala para você e te convence que você não pode chegar perto de Deus mais. Você é muito pecador. Toda vez que ele me fala isso, eu acho muito engraçado. Eu falo assim, eu já sei. E é algo que pastor Beto fala quase toda a ceia, e eu acho muito legal isso, que é aquela história, vem para perto da mesa, em vez de sair de perto da mesa, a nossa tendência é se afastar. A gente começa a perder tempo e não ter comunhão. As prioridades mudam, e aí a gente peca, e aí a gente só vai se afastando quando a gente devia estar chegando mais perto. Ah, mas eu cometi esse pecado. Tu descobriu um pecado que Jesus não pagou na cruz. Foi isso. Você conseguiu descobrir algo que Deus não te perdoa. 1 João vai dizer, 1,9, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar, purificar, dependendo da sua tradução, de toda a iniquidade. E eu já falei isso uma vez aqui numa mensagem, isso não funciona. Ah, não, eu acho que não. Você pode continuar achando que não, funciona, independente de qualquer coisa, só precisa de arrependimento. Mas a gente simplesmente se afasta. A gente é convencido pelo diabo que a gente não pode chegar perto de Deus mais. E ainda assim a gente reluta. Com esses textos todos, Salmo 103, 14, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É exatamente isso, ele olha para nós em toda a nossa dificuldade, em todo esse momento e fala assim, é pó. Isso. Eu já tive lá, Hebreus vai dizer isso, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer e entender o que a gente passou, porque Cristo passou por tudo isso. Ah, mas Jesus, como é que ele entende o que eu estou passando? Eu estou abandonado. Quem foi abandonado na hora de maior aflição? Quando o bicho pegou. Igual está pegando para o seu lado, não tem ninguém perto de você. Não foi Jesus? Quem foi traído? Não foi Jesus? Igual você foi traído por alguém, por alguma coisa, por alguma situação? Eu já me questionei isso. Como é que é isso? Que Jesus passou por tudo isso. E aí Deus vai nos mostrando isso. Só que mesmo assim a gente escolhe se afastar. E a comunhão, irmãos, é tão importante que eu queria fazer pedir a participação de vocês num trecho da mensagem. Isso não é novo, tá? Isso aí não foi invenção minha, não. Vi um pregador fazendo. Eu vou realizar o seu sonho, tá, irmãos? Vou pedir a vocês uma ajuda quando eu disser já. E aí, Rodrigo, vou te falar um negócio e fica atento aí, tá? Comecem a conversar. Vocês falem qualquer coisa, mas fala mesmo. Vamos? Fala do Flamengo, do Vasco, alto, vamos? Pode parar, gente. Rodrigo, o que eu falei? Mas por quê? Eu estava falando contigo. Chega aqui, por favor. O Rodrigo adora isso, né? Perdão, irmão, não foi essa a intenção, depois que eu me liguei. Mas vem cá. Vem cá, embaixador. Quando ele chegar, eu encerro a mensagem. No ritmo que ele está vindo. Pode ficar aqui.
Não vou te pedir para orar, não. Pode começar a conversar de novo, por favor? Pode parar. Você entendeu o que eu falei, Rodrigo? Entendi. Por quê? Estou perto. Pode ir lá, obrigado. Entenderam agora a comunhão, por que ela precisa estar perto? Porque tudo vai te atrapalhar. Tudo vai te incomodar. Eu falei a mesma coisa, mas o Rodrigo não ouviu. Aí você quer ouvir a voz de Deus. Aí você quer entender o que Deus está falando. Não vai, mano. Você não vai. Porque não dá, tem muito ruído. Porque se não bastasse o tempo que a gente não dá, o tempo que a gente questiona, se as prioridades nossas são erradas, se a gente serve a pessoa errada, e a gente ainda é convencido pelo diabo que a gente é pecador demais para estar perto de Deus, você não vai ouvir nada. E ruído é o que não falta, irmão. Barulho é o que não falta. E ruído, a gente já pensa logo em coisa ruim, né? Nem sempre. Às vezes o ruído é um ótimo filme. Sempre lembro de quando a gente começou no Koinonia Team a falar sobre coisas que não eram pecado, mas que nos atrapalhavam. Às vezes o ruído é uma ótima série, que não tem nada de errado, provavelmente, que é legal, mas é um baita de um ruído. Às vezes ruído é um ótimo livro que você está lendo. Ah, mas não posso ler um livro? Eu falei, você pode, mas o problema é que tem gente que lê livro e não lê isso aqui. Nenhum livro evangélico, por melhor que ele seja, substitui isso aqui. Até porque eles são baseados na Bíblia. Às vezes o ruído é uma ótima mensagem que você está ouvindo. Às vezes o The Chosen é um ótimo ruído. Porque a gente vai achando que aquilo ali é o suficiente. Isso são complementos. Se você não estiver perto, se você não vier para perto da mesa, se você não estiver aqui, ou você não vai ouvir, ou se você ouvir, você não vai entender. E quando a gente não entende, a gente ou faz errado ou não faz. Está na dúvida, irmão? Chega para perto. Já conversou com alguém? Eu tenho essa dificuldade. A Alzinho vem falar um negócio comigo. Fala. Entendeu, irmão? Aham. Mas eu não entendi, foi nada. Mas eu fico com vergonha de dizer que eu não entendi, porque eu já pedi para ele repetir 3 vezes. Eu falei assim, não, beleza. Torço para ter entendido. Não. Chega para perto de Deus. Eu não entendi, Senhor. O que é para fazer? Como é que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? Mas sem comunhão não adianta. Sabe por quê? Além dessa questão aqui, tem um texto em Apocalipse que eu acho lindo. Aliás, falei isso com uma irmã ontem no trabalho. Todo texto eu acho lindo, então eu sempre vou dizer isso. Quando diz que João ouviu uma voz e olhou para trás. Ah, irmão, se eu estou passando perto da casa do Zen e eu ouço a voz dele e eu conheço, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para trás. Não precisa nem falar o nome. Ô irmão, você já... Mas porque eu conheço a voz. Por que João olhou para trás? Porque ele passou 3 anos ouvindo aquela voz. Ele conhecia a voz, ele tinha intimidade, ele tinha comunhão. A gente é de uma época, e a gente, acho que aqui é a maioria, que a gente não tinha identificador de chamada, né? Então, irmão, era atender o telefone e torcer para você reconhecer a voz de quem estava falando. E sempre tinha um engraçadinho, sabe quem está falando? Eu falei assim, sou eu. Eu falei assim, mas quem a gente tinha intimidade, irmão, atendia. Lá em casa eu sei quem atende pela forma que atende. Tem gente que tem uma que quando eu falo assim, eu nem me identifico. Eu falo assim, oi pai, eu já sei que é a Ana. Oi, você é a Maria. Você é a Sara. Que ela sabe que eu vou pedir para chamar alguém, que ela não vai, ainda não está resolvendo as coisas. Já sei quem é. É intimidade. Mas a gente quer viver isso sem comunhão. Não dá. Mãe, novinha, tu sabe o choro da criança. Está chorando. É a Jade. Mas tem um monte de criança. É a Jade. E caiu.
se machucou, ou não, está só de birra, deixa lá que te ajuda, resolve. A gente consegue, mas é intimidade, é comunhão, e a gente não quer ter, e a oração é a arma para isso. A gente precisa estar orando, por isso foi uma ordem, orar sempre, porque Deus quer reaver conosco aquela comunhão que a gente perdeu. Só que também, eu não sei, a gente quer começar, é igual exercício físico, né? Eu perdi a conta do tempo que eu já não estou mais fazendo exercício físico. Aí, quando eu estava no meu ápice, que não foi grande coisa, eu caminhava, mas tinha vezes 10 quilômetros, 14 quilômetros, de boa, tranquilo. Sem problema nenhum. Minha vez da entrada de Imbaria para casa, porque estava tudo alagado. Eu falei assim, eu vou... Estava mais de uma hora. Não, foi nesse dia não. Esse dia eu nunca mais ando de ônibus com o Júnior. Foi andar de ônibus com o Júnior, nós fomos assaltados. Nunca mais fui assaltado, eu descobri por quê. Mas também nesse dia a gente caminhou, mas nesse dia eu já era mais difícil, que eu ainda não estava nesse processo. Mas eu saltei ali, que um colega me deu uma carona, eu falei assim, esse povo está aqui mais de uma hora. Eu falei assim, não. Aí eu olhei GPS, ele falou assim, 14 quilômetros? Tranquilo. Avisei em casa e fui caminhando. Aí vai eu agora, quero andar 14 quilômetros de novo. Se porventura eu conseguir, eu vou estar arrebentado no final, porque não funciona assim. Compara, nessa época eu fiz essa comparação, a primeira vez foi 1 quilômetro, 2, aí você vai. A comunhão funciona igual, você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida devocional, ou você parou ela por conta disso que a gente falou aqui, e aí você quer hoje ter a mesma comunhão que você tinha ontem. É um processo, vamos começar a conversar de novo. Porque você se afasta, a gente, vou usar outras pessoas hoje, que agora que eu vi, não, você não, fica tranquilo. Mas quando a gente saiu daqui, na época, com o pastor Alex para o Jardim Nazareno, a gente tinha muito contato com o Anderson e a Raiane, eles estavam indo, foi para Campos, né? A gente tinha muito contato, a gente perdeu esse contato. Depois aqui a gente voltou, então a gente voltou a ter a se conhecer, lógico que a gente se conhecia, mas a ter esse contato de novo, mas foi novamente um processo. Como é que foi? O que aconteceu nesses anos todos? O que foi? Eu falei assim, olha, a Sara está assim, como é que está assim, como é que não está? É um processo. Mas a gente quer agora, você quer começar, mas tem que começar hoje também. Mas vai aos poucos. Você quer ver fogo do céu, você não está acendendo nem um palito de fósforo, irmão, com a sua comunhão no momento. Está pior que eu. Comece esse processo. E tem jeito. E aí, para a gente começar a terminar, lembra que eu pedi para você gravar a expressão retomar? Porque é isso mesmo, tá, irmão? Se você perdeu a comunhão, se você parou de ler Bíblia, de louvar e de orar, que é o nosso foco principal aqui, e que é a forma, não tem outro jeito. Porque aqui Deus fala conosco, e na oração a gente vai falando com Deus, e muitas vezes Ele nos responde até naquele momento também. É namar, irmão, é retomar, é tomar de novo. E tomar não é você me dar alguma coisa, eu estou pegando de você. Se eu for ali arrancar a Bíblia do Zinho, eu estou tomando dele. E eu não vou fazer isso, mas se ele estivesse com a minha Bíblia, eu vou lá, porque daqui é minha. Eu estou tomando de volta. E a sua comunhão é sua. Você tem que tomar de volta. Só que é namar, irmão. Me perdoe, mas não tem jeito. Não espere ter vontade hoje de botar o seu joelho no chão e orar se você não tem mais comunhão. Não espere ter vontade de ler Bíblia se você não tem mais comunhão. Não vai dar certo. A carne não quer. E está tudo tão bom. Você vai ter que abrir mão de coisas, e eu repito aqui o que eu falei, coisas que nem são pecado não, mas que estão tomando o lugar que não é dele. Você tem que tomar de volta. Não vai ser fácil. Mas Deus não desiste de você. Quantas vezes Ele chamou? Eu tinha a impressão que Deus chamou Samuel 3 vezes, mas na verdade foram 4.
Nas primeiras 3 vezes, Samuel não responde como deveria. Na 4ª vez, lá vai Deus de novo. Samuel, Samuel. E aí, como é que Samuel responde? Orando. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Orando. Só tem esse jeito. Ah, é fácil você falar. Não, não é fácil não, porque eu vivo essa luta igual você. A gente precisa. E se não bastasse tudo isso aqui, tudo que a gente falou sobre os significados de comunhão que a gente tem por ter essa comunhão, a presença de Deus que é tão maravilhosa na nossa vida, e ter essa relação, Deus ainda vai nos anunciar coisas, nos revelar. Lembra que lá no início as revelações eram poucas e a palavra era rara? As revelações serão muitas e as palavras serão várias. A gente vai estar ouvindo, a gente vai estar vendo, a gente vai estar entendendo, não vai ter dúvida, porque você sabe a voz de quem está te falando. É até 10h45, é mesmo? Ou é 10h30? Vou acabar já. Deixa eu contar uma história para vocês rápida. E que eu digo isso para a edificação de Deus, lógico, para glorificar o nome do Senhor. O Fabrício, com 15, 16 anos, tinha uma namorada, e aí eles vacilaram. E era uma época que você simplesmente era desligado também, era excluído mesmo. E sem dor nenhuma, tá? Eu entendo, era assim na época. Eu entendo. Estou falando isso até porque era meu pastor Zé aqui, e eu entendo a ação dele, e na época eu entendi também. E falei para o pastor, falei assim, eu me coloco à disposição da igreja para ela fazer o que ela quiser. Só que a Raquel diz que eu sou maluco, porque eu vim no dia da assembleia, que eu sabia que eu seria, na época, o tema era esse, tá, excluído. E eu sentei lá no final. Acabou. Aí, eu ouvi uma voz, depois que acabou tudo, acabou a assembleia, todo mundo levantou e indo embora. E essa voz falou para mim assim, preste atenção, agora você é livre, você pode fazer o que você quiser. Só que sabe qual é o problema, irmão? Na época eu tinha uma comunhão com meu pai e eu sabia que aquela voz não era dele. Aí eu olhei para esse cidadão, esse ser que estava ali, falei assim, você tem razão, vou ficar aqui. Porque eu sabia que não era meu pai que estava falando. Sabe aquela historinha que a gente ouve que o diabo vem falar? Ele vem falar. E eu ouvi, irmão, lá atrás. Eu vou ficar aqui. Deu nisso que vocês estão vendo. Muita coisa? Não, mas é o que Deus tem feito. Mas é comunhão. Por que naquele dia, e a grande questão aí foi isso, eu soube identificar isso. Comunhão, eu sabia quem era meu pai, eu conhecia a voz dele, e aquela não era a voz dele. A voz dele tinha me falado antes, você não vai sair daí de cabeça baixa que você é meu filho, porque eu queria ir embora. E não saí, tá? Fomos lá, voltamos. Então é comunhão. Só que se você perdeu, como eu já passei por isso também, é na marra, irmão. E como é que eu vou fazer isso? Orando, irmão. E aonde? Aonde Deus está? Lógico que Deus é onipotente, onipresente, tá? A gente sabe disso. Mas aonde Deus estava todas as vezes? No quarto. Samuel está lá e falou assim, vou esperar ele aqui. Chamei ele aqui. É no seu lugar de intimidade. Eu não sei qual é o seu. A sua forma de intimidade. Tu, você, Senhor, Deus inefável, maravilhoso Deus, é sua intimidade. É sua. Eu tinha uma forma de intimidade com meu pai e uma outra com a minha mãe. Pessoas diferentes. Você tem a sua. Se você não está tendo, você está lembrando aí qual foi. É isso que Deus quer restaurar com você. Então coloque, volte, vai até lá. Volta para o lugar, para aquele lugar. Volta ao início de tudo. Volta a fazer o que você fazia. Volta a ter a comunhão que você tinha, mas vai ser um processo. Pode ser que Deus tenha misericórdia de você e te abençoe hoje. De repente, pode, mas não espere trombetas e relâmpagos e de primeira não. Mas é comunhão. A gente vai num processo. Eu queria te convidar para ficar de pé. Nós vamos cantar.
E eu queria que, talvez você conheça a música, você pode até cantar, mas eu queria que você ouvisse. Ouvisse Deus falando com você. Porque quando eu ouvi essa música, eu estava nesse momento aí de precisando retomar a comunhão. E aí Deus vem e joga assim. E é Deus falando com você. E aí depois eu queria orar mais uma vez contigo, para que a gente retome, para te ajudar nesse processo de retomar a comunhão.